21 de março, sábado de 2026. Deixa eu orar pela tua vida, mas antes vamos meditar numa palavra que fica em João, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com os lodos os olhos do cego. E disse-lhe ao cego: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Amados queridos, eu quero deixar essa palavra bem fortemente ardendo no teu coração, porque a palavra, quando entra, ela liberta. A Bíblia diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, nós olhamos para essa mensagem e entendemos que Jesus, ele faz as obras. Ele não relata que tipo de obras ele faz, porque ele sempre fez. Através da nossa vida, o próprio Jesus, ele continua fazendo a obra. E ele fala que meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho fazendo a obra. Há diversidade de ministério, há diversidade de obras. E aqui apresento para você uma das diversidades da obra. E qual é a obra? A fé sem obra é morta. A obra sem fé é morta. A obra foi o quê? A obra física, a obra natural, aonde o ser humano diz assim: não, isso aí não tem nada a ver. Porque Jesus, ele veio para confundir os sábios. Ele veio para confundir aqueles homens naturais, os homens na realidade naturais, que têm seu olhar natural, seu pensamento natural. Imagine como é que pode Jesus cuspir, né? Para os olhos naturais é uma nojeira, cuspir sobre um barro, uma terra, fazer um lodo e colocar nos olhos do cego. Para o homem natural, vai dizer o quê? Não, isso aí não, e curar, isso aí é loucura, isso aí é até um crime. Mas para Jesus não, isso aí é um ato profético, isso é uma obra, uma das milhares e milhares que obra Jesus tem para curar os enfermos, libertar os cativos, cativeiro. E esse é uma das obras que Deus nos ensina, é o ato profético, é as coisas naturais. Jesus consagrou naquele momento o barro e colocou o barro sobre os olhos do cego. Quem sabe era o cego de nascença. E ali Deus, o próprio Jesus, deu uma ordem: agora pronto, já fiz a minha parte, agora faça a sua parte. Vá lá e lave os olhos e volte a enxergar. Foi assim que o cego foi. Lavou ali os olhos e voltou a vir. Sabe o que eu entendo disso aqui, meu irmão, minha amiga, meu amigo? Você que ama o Evangelho de Cristo, até que você também não entende muito o Evangelho de Cristo. Deus levanta nós líderes para trazer esclarecimento. Tem pessoas, hoje mesmo, me perguntaram sobre isso, sobre obras proféticas, sobre trabalho, que isso aí não era de Deus. Gente, as pessoas perecem por falta de entendimento e de conhecimento. Elas acabam pecando até mesmo pelo dono da obra, né? O próprio Espírito Santo, que não tem nem perdão. Nós precisamos respeitar todos os ministérios. Existe ministério que não trabalha com ato profético, porque tem uma visão diferente. Se você vê, a palavra de Deus, ela é o centro de tudo. Mas ao redor da palavra, há diversidade de ministério, há diversidade de pastores. Você pode perceber que não tem nenhum pastor igual ao outro. Não, cada um prega de uma forma, de um jeito, entende de uma forma, entende de outro jeito. E nós precisamos entender e respeitar isso. E se a gente não consegue entender e respeitar, é porque justamente ainda dentro de nós ainda tem um homem carnal, um homem natural. E quem tem um homem natural, carnal, não tem entendimento das coisas espirituais. Então os 360 ao redor, cada um tem a visão do que está vendo. Eu estou numa visão aqui, o outro está numa visão do outro lado. Você pega e coloca uma folha de papel para todos desenhar, amém? O objeto do meio, você vai ver que todos os desenhos vão ser diferentes, não vai ter desenho igual. Por quê? Porque é a visão que aquela pessoa está vendo para desenhar, ela está desenhando o que ela está vendo. E a obra de Deus não é, aleluia, limitada. Deus colocou o limite em nós, mas não para a gente viver só o limite, mas para a gente entender os 360 de Deus. E pode ter certeza, quando a gente entende o 360 de Deus, né? O grau de Deus, 360 graus de Deus, com toda certeza a
gente não perece. O meu povo perece por falta de entendimento. Então busque o entendimento, busque sabedoria. Agora não leve a obra, o ministério que Deus te deu aos extremos, porque quando leva ao extremo, o que acontece? A confusão, a contenda, a discórdia, a divisão. Então precisamos ver isso. A palavra de Deus também diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 15, diz assim, ó: tudo isto vi nos dias da minha verdade. Há um justo, escute aí para você entender. Há um justo que perece. Peraí, o justo perece? Me explica isso aí, vou ler. Há um justo que perece na sua justiça. Aleluia! No versículo 16 diz: não seja demasiadamente justo. Tá vendo como é que o justo perece? É o extremo. A gente não pode ser o extremo. A gente tem que ter um equilíbrio. Vamos finalizar o 16. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Aleluia, louvado e exaltado seja Deus. Tudo é sobre a medida, meu irmão, minha irmã. Tudo precisa ser com sabedoria. Eu sei que a nossa carne, ela sempre nos puxa ao extremo, porque nós somos assim. Só que Deus nos relata e nos ensina nesse dia de hoje, dia 21 de março, sábado, 2026, que a gente precisa entender ou passar a aprender a ser dominadores. Que dominadores é esse? O dominador da palavra de Deus. Dominar a palavra de Deus. Como é que domina? Eu vou explicar para você entender. É você dominar a si mesmo, dominar o seu eu, dominar o seu ego, dominar o seu achismo, as suas ideologias, para dominar a palavra, como meditando nela dia e noite. Porque quando você tem um conhecimento total da palavra de Deus, cria em você os 360 graus. Foi assim que está acontecendo na minha vida. Criou dentro de mim os 360 graus. Não que eu sei tudo, jamais, ninguém vai saber do tudo, né? Só Deus que sabe tudo. Mas em questão da palavra de Deus, a gente se prepara, a gente tem a sabedoria voltado ao conhecimento, o entendimento da palavra. Aí a gente se cala. Quando a gente conhece a palavra toda, a gente se cala e a gente prega o que é verdade. E essa é uma verdade, irmão. Não julgue outros ministérios, não julgue ninguém. Claro que vai existir muitos irmãos falsos, pastores falsos, pessoas que se aproveitam do evangelho para ter um benefício próprio. Não é isso. A gente precisa viver a palavra de Deus para receber a herança e a bênção de Deus. Mas vamos para a oração, que é o que interessa, é clamar a presença de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, grato sou, meu Pai, pelo entendimento da palavra. Muito obrigado, que essa mensagem venha alcançar pessoas, que ela venha também despertar, Pai, abrir a mente, Pai, do entendimento, do conhecimento, para que elas possam andar em sabedoria, meu Deus, para que elas possam andar em silêncio, meu Pai, mas entendendo. O silêncio é porque você entende, e quem não entende muito, meu Deus, entende do teu jeito, fala demais, e quem fala demais, como diz o ditado, dá bom dia ao macaco, dá bom dia ao cavalo. Mas assim, Senhor, eu te peço que o Senhor venha continuar trabalhando na vida do teu povo, abençoando, prosperando e dando o principal, que é o entendimento da palavra, Pai. Eu abençoo os doentes no teu nome, eu abençoo aqueles que ainda não têm entendimento, abençoo a diversidade de ministério, porque todas as coisas foram feitas para ti. Como diz aquela canção, meu Pai, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, e tudo é para que teu nome seja honrado e glorificado. Finalizo aqui mais uma vez decretando, Senhor, a vitória do teu povo, da Igreja Mundial Profética em Prol da Vida, dos membros desse ministério e de outras congregações, de outros ministérios, Pai. Eu abençoo no teu santo nome Jerusalém, Israel e a toda a nação brasileira e todas as nações no mundo inteiro, dos 4 cantos do mundo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eita glória! Hoje foi o dia da unção, amém? Recebe essa palavra aí e receba a vida, a cura e abundância de prosperidade na tua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.